Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver uma das principais características do pré-amplificador é ter uma impedância de entrada alta. E nesse critério, JFET é muito melhor do que o transistor de junção. Outra vantagem é a simplicidade do circuito. É isso que eu vou mostrar neste tutorial. Vamos lá? O circuito de um amplificador com JFET é mostrado na figura. O JFET usado é um BF245. Esse é um JFET de canal N, um dos mais populares do Brasil. A resistência de dreno serve para polarizar a tensão de dreno quiescente. A resistência de source serve para gerar a tensão VGS quiescente negativa no gate. A resistência de gate não tem função alguma na polarização. Claro, a corrente de gate é zero. A junção gate-source deve ser polarizada inversamente, mas essa resistência serve para aumentar a impedância de entrada do amplificador. Note que a tensão gerada na resistência de source tem o positivo voltado para o source. Como no JFET a corrente de gate é zero, não haverá queda de tensão na resistência de gate. Então, o negativo da tensão da resistência de source irá aparecer no gate. E o milagre acontece. A tensão gate-source fica negativa. Mas como chegar nesses valores? Nesse circuito, a chave é determinar a resistência de source. Essa resistência fixa a tensão VGS quiescente, que por sua vez fixa a corrente de dreno quiescente. O problema para determinar a tensão VGS quiescente é que a curva de transferência da tensão de gate, corrente de dreno, não é linear como você pode ver no gráfico. Então a tensão VGS quiescente tem que ser posicionada numa região linear do gráfico. Isso é, bem próximo da tensão VGS igual a zero. Uma forma de estimar esse valor é fazer VGS quiescente igual a 1/4 de VGS off. No JFET, as principais características são a corrente máxima, a corrente DSS e a tensão VGS off, aquela tensão que é aplicada entre o gate e source corta a corrente de dreno. Se o JFET for do tipo canal N, essa tensão deverá ser negativa. Esses valores são mostrados no datasheet do componente. Veja na figura as características do BF245. Mas qual valor usar? Eles variam muito? Então procure usar o pior caso. Para a tensão VGS off, você deverá escolher o menor valor da tabela. Nesse caso, menos 8 volts. Você também vai precisar do IDSS. Nesse caso, escolha a menor corrente, 12 mA. Com esses valores, você poderá determinar a resistência de dreno e a resistência de source. Para determinar a resistência de source, você deverá conhecer a tensão VGS quiescente. Devido à falta de linearidade da curva de transferência, esse valor deverá ficar menor do que a metade de VGS off. Um valor prático é escolher a tensão VGS quiescente igual a 1/4 da tensão VGS off. Nesse caso, ficaria igual a menos 2 volts. Conhecendo esse valor, você poderá calcular a corrente de dreno quiescente. Essa será a corrente que irá circular pelo source e pela resistência de source. Para determinar a corrente de dreno, é só usar a equação básica do JFET, como mostra na figura. Substituindo os valores, a corrente DSS e a tensão VGS off foram retirados do datasheet. A tensão VGS é a tensão VGS quiescente. Calculando, temos o valor da corrente de dreno quiescente, 6,75 mA. Agora é só usar a lei de Ohm para calcular a resistência de source. Tensão VGS quiescente dividido pela corrente de dreno quiescente, calculando dá 296 ohm. Para calcular a resistência de dreno, é preciso conhecer a tensão e a corrente nessa resistência. A corrente a gente já sabe, falta a tensão. Nos amplificadores, a tensão na resistência de dreno deverá ser metade da tensão VCC. Isso vale para todos os amplificadores, seja com JFET ou transistor de junção. Então, a tensão na resistência de dreno será de 4,5 volts. Agora é só usar a lei de Ohm, substituindo os valores, calculando, dá 667 ohm. Agora só falta a resistência de gate. Para o circuito de polarização, essa resistência não tem influência alguma, não ata nem desata. Isso porque a corrente de gate é zero. A junção gate-source está inversamente polarizada. Então essa resistência serve como impedância de entrada do circuito. Você poderá colocar o valor mais apropriado para o seu circuito. Na prática, os valores variam de 100K a 1 MΩ. Nesse circuito eu escolhi 120 kΩ.
Na prática, os valores calculados para a resistência de dreno e para a resistência de surge servem como um ponto de partida. Devido à variabilidade dos valores, você deverá fazer ajustes depois de montar o circuito. Para isso, você deverá basear os seus ajustes em duas medições. Primeiro, a tensão de dreno deverá ficar ao redor de 4,5 volts. Segundo, a tensão de surge deverá ficar ao redor de 2 volts. Eu fiz esses ajustes e cheguei aos valores da figura. Essa resistência de surge de 220 ohm é típica para o BF 245. Para completar o circuito do amplificador, eu coloquei os capacitores de acoplamento. E esse é o circuito do amplificador. Não podia ser mais simples. Qualquer criança brinca e se diverte. Para testar, eu usei um gerador de sinais com tensão de entrada ajustada em 500 mV de pico senoidal. Para medir, eu usei um osciloscópio. O canal em amarelo é o canal que mede a tensão de entrada, Vin, e o canal em azul é o canal que mede a tensão de saída, Vout. A tensão de alimentação é de 9 volts. Veja o circuito montado na protoboard. A montagem é muito simples. Veja o teste a 1 kHz. A tensão na saída é de 1,5 volts. O ganho de tensão no circuito é de aproximadamente 3. Essa é uma das características do JFET. O ganho de tensão é baixo. Agora veja o teste a 1 MHz. Veja que o sinal senoidal não distorceu nada, nem o ganho diminuiu. Essa é uma das principais características do JFET. Ele trabalha bem em altas frequências, não tem comparação com os transistores de junção. Por isso é muito usado em amplificadores de RF, como o reforçador de antenas de TV do circuito da figura. Veja a medição da tensão de dreno. Ficou bem próximo dos 4,5 volts esperados. E essa é a medição da tensão de source. Deveria ficar ao redor de 2 volts. Com 220 ohm no source, ficou em 1 volt. É essa variabilidade variando tudo. Você viu nesse tutorial como usar o JFET como pré-amplificador, como calcular esse circuito e como ele pode ser usado em circuitos de radiofrequência. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!